Olá, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Lucas Alberto e eu sou do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, na UF. E hoje eu vou apresentar a pesquisa Conformações da Autobiografia na Arte Brasileira, que faz parte do início da minha investigação de doutorado. Bem, aqui eu já trago na primeira tela duas imagens, ambos autorretratos, sem data definida, um de Ismael Nery e outro de Flávio de Carvalho. Isso já anuncia que, ao menos inicialmente, essa pesquisa vai pensar a conformação da autobiografia na arte brasileira a partir do percurso poético desses dois artistas, né? Cada um com as suas singularidades, porém tentando encontrar, né, localizar no trajeto que eles percorrem uma formação de uma cena autobiográfica crítica e a construção de um espaço discursivo pessoal, né, na arte brasileira da primeira metade do século XX. Então, eu trago aqui uma pequena introdução e demarco algumas partes que a gente vai debater um pouco à frente. A pesquisa investiga a formação de uma cena autobiográfica crítica no percurso artístico nacional a partir das poéticas de Ismael Nery e Flávio de Carvalho, retomadas a partir de uma revisão atual do modernismo. Ambos operam em suas poéticas questões fulcrais para pensarmos o campo da arte como região de construção, produção e transmissão dos sujeitos e suas histórias na cultura. Nesses termos, anseia-se na leitura de uma cena autobiográfica a partir de Nery e Carvalho, refletir sobre a conformação crítica da autobiografia e dos modos de apresentação dos sujeitos na arte, que desde o século XX aviva uma fina reflexão sobre a crítica da representação, exigindo para fazer a autobiográfica em seu campo uma renovação dos ideais representativos desse conceito, e transformando-o em um operador apresentativo de formas de vida e modos de construção de si plurais e abertos à diferença. Bem, o que eu entendo como uma cena autobiográfica crítica? A gente sabe que a disseminação das biografias e autobiografias como gêneros literários na Europa se dá principalmente a partir da publicação da obra Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, em 1782, uma obra que tinha um grande interesse em poder dar contornos a um eu metafísico, né, um eu dito total, estável e completo e verdadeiro, que poderia então se transmitir a partir de uma escrita confessional ou autobiográfica, como foi posteriormente designado. Esses trabalhos autobiográficos e biográficos serviram, então, como dispositivos culturais a serviço de um projeto epistêmico europeu, né, de centralização da subjetividade em um eu intrasubjetivo, bem circunscrito, né? Trago aqui também algumas outras questões, como, por exemplo, né, a epistemologia moderna alavanca um privilégio de um eu autocentrado cartesiano, a distinção cronológica das experiências, de distribuição cronológica das experiências, a perspectiva universal de observância do mundo, a ideia de Bildung ou de formação de um sujeito que teria à sua frente a necessidade de colocar em jogo um futuro em termos progressistas, né? E uma vivência do homem solitário também, que estaria sempre apartado em sua intimidade da esfera pública. E isso é importante porque a modernidade ainda está vivendo também a gestão de um processo civilizatório que termina na privatização do íntimo, né, e na separação ou tentativa de separação da esfera privada e da esfera pública, e modulação de comportamentos dos sujeitos, né, a partir de uma distinção do que deve ser apresentado do si mesmo para o outro e o que deve ser mantido confinado, né, deve ser confessado, deve ser expurgado, né? Enfim, então tem toda uma região da intimidade que não é trabalhada e vai encontrar expressão, talvez, nos diários, né, do século XIX, mas enfim, isso é outra discussão, né? É só no século XX que a gente vai ter uma revisão das biografias e autobiografias como gêneros e espaços discursivos, então não mais entendidas enquanto gêneros literários, né? Bakhtin e Starobinsky vão propô-las como gêneros discursivos, entendendo que e-mails, rodas de conversa e obras de arte podem sim ser entendidas enquanto suportes de produção autobiográfica. Leonora Arfuti, uma professora argentina, vai trazer o termo espaço biográfico para pensar também justamente como que a cultura realiza a produção de espaços de enunciação pessoal e transmissão das histórias dos sujeitos, né? A gente também tem uma marca importante no século XX, que é a criação em 1971 do termo autoficção por Sergei Dubrovsky, né? E a psicanálise, que vai operar também uma transformação epistemológica na forma de observação do sujeito e na sua descentralização,
o que vai inferir outras formas de escrita sobre o si mesmo, né, e outras perspectivas para entender a concatenação das experiências que a gente chama de vida ou de história de vida. Bem, e a arte contemporânea e o autobiográfico, né? A gente sabe que a década de 70 e 80 são as décadas em que a ideia de autobiografia surge de forma pungente para denominar alguns trabalhos de alguns artistas. A gente tem claramente, né, evidentemente, ali um processo, depois de mais de 68, de uma revitalização do discurso político na esfera individual, e afirmações como o pessoal é político, né, da feminista Carol Hannisch, em 1969. Então, a gente começa a pensar que as narrativas individuais elas estão ali também, né, podendo promover revisões sobre o que a gente entende enquanto sujeito universal, revisões enquanto o que a gente entende como um modo de vida único, tentando pluralizar, né, as formas de expressão do si mesmo e que sujeitos são esses que podem, né, tomar partido em um suporte cultural para poder contar sobre as suas vidas e que estruturas eles podem trazer, né, novas estruturas para poder dar lugar a modos de vida dissidentes que não se enclausuram e se confinam e se confirmam nos modos estruturados, né, classicamente para se fazer o discurso autobiográfico. Então, a arte contemporânea pode ser um suporte de disseminação e transformação da cena autobiográfica, né, na cultura. Então, a gente tem uma revisão atual do modernismo, que eu vou trazer muito rapidamente, com autores como Rafael Cardoso, Tadeu Chiarelli, Frederico Moraes, que vão apontar para a necessidade da gente pensar no modernismo, né, formas dissidentes de produção de política, né, de discurso político, nas narrativas pessoais e individuais, e, por exemplo, Frederico Moraes vai usar a palavra emocionais também, né? E aí, a ideia também é observar no modernismo uma discursiva autobiográfica paralela, né? Então, a construção com esses dois artistas, que são pontuados por Tadeu Chiarelli como artistas que ficam às margens do modernismo, a inauguração de um gesto autobiográfico crítico, uma forma fragmentária, disseminada e subversiva de poder construir no campo artístico um modo de enunciação pessoal. E aí eu trago dois trabalhos, né? Um do Ismael Neri e um do Flávio de Carvalho, A Mão de Ismael Neri, que é uma fotografia, uma impressão fotográfica em papel cruciado sem data, e o trabalho, né, uma parte da série trágica do Flávio de Carvalho, de 1947, dois trabalhos que são reconhecidos enquanto autobiográficos. O trabalho de Ismael Neri marca esse gesto de retirada da mão do artista, que tenta inscrever ali essa presença pessoal que foge, que escapa, né, e que se lança como vulto para o espectador. E posso, talvez, depois falar um pouco mais sobre esses dois trabalhos, né, e como eles podem operar modos críticos de transmissão de si, mas ali a gente tem uma inscrição a partir da mão, né, e a partir da ausência, a gente pode pensar da retirada do corpo, da marca e vestígio que esse corpo deixa, e a inscrição, né, de uma experiência crítica da existência, que é a morte da própria mãe, que o Flávio de Carvalho vai realizar entre a experiência número 2 e a experiência número 3, em 1947, fazendo esses registros, né, da própria 1948, vão causar um choque em grande parte do público. E também são uma forma de trazer para a esfera da transmissão da sua própria história aquilo que é disruptivo, fragmentário e aquilo que a gente, enfim, geralmente omite das grandes narrativas, que são os seus momentos mais trágicos e dolorosos. Então, é uma inscrição da morte dentro da esfera do autobiográfico. Para finalizar, a gente tem algumas conclusões que eu não vou ler toda porque não vai dar tempo, mas é principalmente a importância de pensar como que a arte contemporânea, ao inaugurar novos espaços discursivos para a operação do autobiográfico e revitalização das estruturas de enunciação pessoal, pode dar lugar a uma prática da diferença na transmissão das histórias de vida, e não a assimilação de identidades a um modelo discursivo específico, mas sim a transformação desses modelos discursivos para poder operar e transformar, né, as formas de transmissão das existências e circulação das identidades e abrir o discurso pessoal para um encontro ético com alteridade. É isso, agradeço a todos. Obrigado.